Sejam bem-vindos no Arduino Day 2020 Virtual Univag. Quero agradecer a todo mundo que está presente já ao vivo. Professor Flávio. Professor Flávio, o seu... Bom dia a todos. Obrigado, Nascimento. Sejam todos bem-vindos a essa edição 2020 do Arduino Day Univag, edição virtual por conta da pandemia, né? Mas que com certeza será tão proveitosa como as outras. Quero agradecer aqui muito a equipe do Arduino Brasil, né? Responsável pela organização, sem os quais esse evento não sairia, né? Agradecer também aos nossos parceiros aí, professor Newton Sebraga, né? Sempre um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua presença nesse evento. Uma pena o senhor não estar aqui presencialmente, né? Mas tenho certeza que não faltará oportunidade para tê-lo aqui, para a gente desfrutar da sua companhia presencialmente. Quero também agradecer a presença do Renato Paiotti e também dos outros parceiros, né, o Valdir Reis, o James, que possibilitam esse evento. Para nós do Univag, o Arduino Brasil, o Arduino Day, né, em conjunto com o Arduino Brasil, é um evento muito importante por tratar de um tema que julgamos que nessa época da pandemia vai ficar ainda mais, né, no pós-pandemia, ainda mais relevante, que é o uso de sistemas embarcados. Né? Espero que todos aproveitem muito esse evento e a expertise dos palestrantes. Né? Nós vamos ter palestras pela manhã e mini cursos na parte da tarde e tenho certeza que vai agregar muito valor. Muito obrigado a todos, um ótimo evento. Obrigado, professor. Só lembrando que hoje vai ser só as palestras de manhã e à tarde, nós não teremos os mini cursos, né? E quero apresentar também a Kelly, ela faz parte da Arduino Brasil, mas ela não é de Cuiabá. Dá um oi aí, Kelly. Olá, tudo bem? Eu sou Kelly do Arduino Projetos. Eu tenho uma parceria com o Arduino Brasil grande, desde o início. E recebi esse convite, fico muito feliz e queria agradecer ao Arduino Brasil por estar sempre fazendo essa parceria aí. E hoje vai ter também algumas novidades aí que a gente vai estar apresentando para vocês. Bom dia, mestre. Quer falar uma mensagem de boa-vinda para todo mundo hoje? Agradeço o convite mais uma vez, Nascimento, e a todos. Eu já estava com a passagem comprada, inclusive está reservada essa passagem quando for o próximo virtual, né? Já está aqui como crédito, né? Com passagem já comprada do ano passado, que não foi possível a gente fazer ao vivo, né? Para mim sempre é uma satisfação ir aí a Cuiabá, certo? E estar presente aí com vocês na Univag, um lugar muito agradável de se estar, né? Vocês também são muito bacanas, e pena que não seja ao vivo. Mas virtual, a gente está aqui para conversar com vocês sobre Arduino. E o meu tema, conforme o Nascimento vai falar logo mais, eu vou falar da importância de aprender eletrônica para entender Arduino, né? Para utilizar Arduino, né? E sempre um prazer em estar com vocês aí no Arduino Day, certo? Aí de Cuiabá. Eu estou aqui em Guarulhos, estou bem longe, mas estou presente no computador de todos vocês. Beleza, mestre. Então, vamos dar o início, né? No Arduino Day nós teremos 8 palestras, começando com a palestra do mestre Newton. Então, nós já podemos dar início, mestre, ou a gente pode conversar. Ontem nós fizemos, o professor Newton junto com o Renato, fizeram uma live, depois nós vamos colocar o link da live, foi uma live, uma das melhores que eu acessei, que eu assisti esse ano. Então, a gente falou diversos assuntos, então vou deixar o link para todos vocês assistirem essa live, foi bem importante, a gente falou de vários assuntos. O senhor quer comentar alguma coisa da live de ontem? Que o nosso horário aqui começa às 7h15, 8h15 a palestra, senhor.
Eu posso comentar assim, nós falamos de um tema polêmico ontem, nós falamos dos estudos paranormais, né? Que a gente vê muita coisa fora da eletrônica, fora da tecnologia, fora da ciência, né? E ontem eu justamente comentei, certo, o que há de sólido, o que há de verdadeiro nas pesquisas paranormais, né? Eu mostrei que grandes instituições no mundo, como o MIT, né, as universidades da Inglaterra, muitas universidades americanas e até universidades brasileiras, elas têm nos seus currículos cursos que envolvem os estudos de fenômenos paranormais. E na minha live ontem eu falei de alguns fenômenos bastante interessantes e como que a gente pode pesquisá-los usando recursos eletrônicos. Foi um assunto muito interessante, né? Tive muitos comentários, né, favoráveis, né, e até muita gente que pediu que eu desse continuidade ao assunto em novas lives. Né? Mas aqueles que nos acompanham, vocês podem assistir lá no nosso canal no YouTube, né? E aqueles que gostam mesmo de estar em dia com a eletrônica, eu os convido a se inscreverem nos nossos canais de vídeo, nos nossos canais de podcast, que nós temos muita coisa interessante. Além das lives, nós temos os vídeos de como funciona, os vídeos de dúvidas, nós temos ainda os vídeos, que é um canal, dois canais muito interessantes que eu tenho, que um é o Trebuchet da tecnologia, né, em que eu leio as notícias e comento as notícias do ponto de vista da tecnologia. E o outro canal que a gente tem, né, é o canal de arqueologia, certo? Eletrônica, em que eu imagino voltas ao passado. E lá eu comento tecnologias do passado, né? Já visitei o Hugo Ginsbeck, já visitei um técnico lá dos anos 40, estou preparando a minha viagem para visitar o Henry Cavendish, né? O cara que em 1765 conseguiu medir a massa da Terra. E eu vou falar como que isso pode ser feito, conversando diretamente com ele num canal imaginário. É isso aí, Nascimento. Enquanto não chega o meu horário, você pode falar um pouquinho? Eu achei bem interessante, o pessoal também gosta muito desse tema, né? Tipo, foge um pouco ali da eletrônica, mas como o Renato mostrou, tem tudo a ver, né? Tudo interligado, na verdade, né? Tudo interligado. E eu achei bem interessante. Professor Flávio, o senhor estava com a máscara aí, o senhor quer falar mais alguma coisa? Nós temos que ganhar uma máscara dessa aí, hein, professor? Vou providenciar, Nascimento. Eu estou saindo de casa para ir para a instituição, mas continuo assistindo vocês. Ah, beleza. Kelly, tá ouvindo? Fala de uma das novidades. Nosso horário ainda temos 5 minutos aí antes de começar a palestra. Tá. Eu vou falar das novidades, né, que a gente tem, né? Beleza. E estão alguns lançamentos de cursos à distância, que agora nós também entramos nesse livres, né? São cursos de, vamos dizer, reciclagem de informação, de aprendizado para quem quer entrar no ramo. Por exemplo, aí vocês têm o curso de leitura de códigos de componentes, nós temos o nosso curso de eletrônica básica, brevemente vai sair o curso de eletrônica analógica, nós temos cursos de fazer montagens em matriz de contatos, né? Vocês que mexem com Arduino podem aprender a realizar montagens mais complexas, certo? Usando as matrizes de contato, vocês mesmos podem montar aqueles seus shields, né? Não precisa comprar o shield pronto e esperar um tempão para chegar pelo correio. Vocês podem, eventualmente, vocês mesmos montarem. Mesmo porque existem, às vezes, shields que vocês querem montar e não existem prontos, né? Então, tem muita coisa que vocês podem fazer, né? E nós temos os nossos podcasts, né, em que eu falo de tecnologia, eu falo de coisas interessantes que podem ser curiosidades, mas que têm muito a ver com a nossa tecnologia, né? Lembrando que eu sempre falo isso, né? Que a tendência hoje na engenharia é a pessoa se especializar, né?
Então, de repente, você vai fazer uma especialização em microcontroladores, ou vai fazer uma especialização em robótica, em automação, né? E a eletrônica hoje e a tecnologia, elas estão muito entrelaçadas com outras ciências. Vocês precisam estudar, certo? Estar ligados no mundo, tem que estar ligado no mundo, né? Então, é como eu falo, né? Tem que estudar até filosofia, certo? Que é importante, né? Então, a gente sempre recomenda essas coisas, né? E eu estou tendo sempre novidades, né? O nosso site, hoje, ele está contando com perto de 100 mil artigos técnicos. E eles abrangem tudo. Abrangem todo o conhecimento da tecnologia que você precisa, né? Para poder praticar essa profissão, ser um maker e ser muito mais. Então, vejam que estudar a tecnologia não deve ficar limitado ao que você está fazendo, ao que você pretende, né? E você tem que sair e também estar ligado no mundo. Estudar outras ciências, estudar... se você pretende, você, por exemplo, que está aí na região do Brasil Central, pretende ter um negócio no mundo agro, então você precisa conhecer um pouco de biologia, precisa conhecer um pouco de botânica. Então, já viu muita coisa que você tem que fazer. Podemos começar, senhor Nascimento. Já vi que tem pergunta na tela. Beleza, pode começar, professor. Então, vamos lá. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância de você conhecer eletrônica para utilizar o Arduino. O Arduino, não há dúvida, é uma ferramenta poderosíssima e se você souber usar, você faz praticamente tudo. Mas acontece que você tem que levar em conta que o Arduino sozinho não faz tudo. Quando você pega um Arduino e você aprende a usá-lo, a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, é como acender um LED. Então, você vai lá pegar a sua matrizinha de contato, ou eventualmente tem aquela versão do Arduino que já tem um setor com a matriz de contato, e você vai lá enfiar o LED e o resistor. Tudo bem. Você aprende a programar, você aprende os recursos que o Arduino tem em termos de instruções, em termos de ler sensores, de ter as saídas ativadas, de você gerar tempos, né? Mas você sabe que você pode acionar outra coisa além de LED? Se você pode acionar alguma coisa além de LED, como você faz isso? E aí que entra o conhecimento adicional da eletrônica. Mesmo no caso do LED, você sabe que você vai ligar um resistor em série. Você sabe como é calculado esse resistor? Por que ele tem aquele valor? Por que aquele valor eventualmente pode variar dependendo da cor do LED que você vai acionar? Ou do brilho que você quer? Então, é muito importante, você que vai aprender Arduino, que você também tenha que aprender e conhecer a eletrônica básica e a eletrônica analógica. O Arduino, ele é um microcontrolador, ele é uma plataforma digital. Tudo que o Arduino faz, ele faz digitalmente. Ele tem entradas e tem saídas analógicas. Mas ele converte essas saídas para esses formatos, essas entradas e essas saídas para esses formatos. O barulho que vocês estão ouvindo é do avião, porque eu estou perto do aeroporto de Guarulhos. Já passou. Então, continuando, o Arduino é uma plataforma digital que se comunica com o mundo exterior, que também é analógico. Então, você tem a comunicação digital com o mundo exterior, do Arduino, e também tem a comunicação analógica. Quando você liga um sensor, quando você controla alguma coisa com o Arduino, eventualmente você está se interagindo com um mundo que é analógico, não é um mundo digital. E você então precisa conhecer esse mundo analógico e saber como você vai interagir com ele com circuitos analógicos. E aí entra o que a gente chama de uma eletrônica básica, uma eletrônica analógica. Eu tenho 2 livros sobre o assunto que pode ser interessante ir lá aos nossos cursos, que é o curso de eletrônica analógica
e o nosso curso de eletrônica básica. Esses cursos, eles são muito antigos. Na realidade, as primeiras edições dele eu fiz em 76. E desde lá eu escrevi uma infinidade de cursos e de livros que vocês podem comprar lá através do meu site para aprender eletrônica, né? Com destaque lá com o Manual Maker, né? Que vai te fazer entrar no mundo da eletrônica básica para você utilizar os microcontroladores, para que você aprenda a trabalhar com o mundo maker, né? Então vejam que a eletrônica analógica e a eletrônica básica, elas são fundamentais para você aprender utilizar o Arduino. Sem o conhecimento da eletrônica básica, você não consegue mexer com toda a amplitude com o Arduino. Por quê? Você às vezes pode ter uma ideia, poxa, eu quero fazer um projeto que leia a temperatura de uma planta e a umidade do local e com isso acionar um sistema de irrigação ou ainda controlar uma estufa. Tudo bem, o Arduino faz. Mas como é que eu vou fazer a leitura da temperatura e da leitura da umidade? Eu preciso de circuitos sensores. E aí entra a eletrônica analógica. A gente precisa entender como é que funciona um sensor, como é que vai funcionar o interfaceamento. Por exemplo, dependendo do sensor, eu não posso ligar ele diretamente no Arduino. Eu vou precisar de uma interface, eu vou precisar de um shield. E aí vai entrar em ação o quê? Um amplificador operacional ou ainda um transistor. E aí, eu sei utilizar um amplificador operacional? Eu sei utilizar um transistor? Como é que a gente faz para polarizar um transistor a partir de um sinal que, por exemplo, que eu tiro do próprio Arduino, 5 volts, e com isso poder amplificar o sinal de um sensor para que o Arduino utilize? Como é que eu faço isso? Então, vejam que é muito importante que vocês conheçam a eletrônica básica. Um erro muito comum que eu vejo em muitas escolas que adotam o Arduino é que essas escolas, elas não partem da eletrônica básica. Elas já sentam o aluno lá com o Arduino na frente, mandam ele programar e faz o LED piscar. O aluno acha muito bonitinho, sabe fazer um piscar de LED, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe como o LED funciona e naquele negócio não sabe nada sobre o resistor, o que é esse componente, por que ele funciona daquele jeito. Então, é preciso a gente levar em conta, é preciso conscientizar, inclusive as escolas que adotam o Arduino, que a gente pode ou deve encontrar no ensino da eletrônica básica uma entrada para o Arduino. Aí vocês estão vendo na tela, por exemplo, um exemplo de circuito feito em prego. A gente pode fazer circuito de tudo quanto é jeito. Hoje, a melhor ferramenta para se ensinar a eletrônica básica é a matriz de contato. Eu, nos velhos tempos, lá de 1970, por aí, quando eu comecei, a gente não tinha matriz de contato. Então, a gente tinha que fazer improvisações incríveis para montar os nossos circuitos, né? Eu me lembro que eu usava muito as chamadas pontes de terminais, né? Se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver lá que tem muito projeto montado em ponte de terminal, que era uma alternativa barata para a gente fazer uma montagem de um projeto eletrônico simples e aprender. Muita gente aprendeu desse jeito, montando projetos em pontes de terminais, né? A gente ia aqui em São Paulo, lá na rua Santa Efigênia, né? E comprava as pontezinhas de terminais, comprava os componentes, ia para casa e fazia as montagens. Qual era a vantagem? O componente a gente não precisava cortar o terminal e ele podia ser aproveitado em outra montagem. A única desvantagem é que não dava para fazer coisa muito crítica e também que a gente ainda tinha que usar o ferro de soldar. Ainda era necessário você ter o ferro de soldar, né? Vocês têm aí um exemplo de uma pontezinha de terminais. Até hoje ainda tem. Você ainda encontra essas pontezinhas de terminais para montar. A gente chamava de projeto aranha, né? Porque ficava tudo pendurado, os fios ficavam todos feios, né? Mas funcionava. E a gente aprendia a eletrônica. Eu ensinei muita eletrônica com essa técnica de montagem. Hoje a gente tem a matriz de contato, que é muito mais prática, né? E não exige a solda.
E a gente pode aprender muito. A matriz de contato, ela tem uma limitação que vocês devem saber. Quando os terminais dos componentes ficam longos, eles não podem trabalhar com altas frequências porque eles apresentam uma indutância. E um terminal longo de um componente próximo do terminal longo de outro componente, além do risco de encostar um no outro, eles ainda apresentam um fenômeno de capacitância mútua. Então, eles podem afetar as características do circuito que você está montando. Então, se você usar uma protoboard, por exemplo, uma matriz de contato, e montar um circuito de alta frequência, é bem provável que ele fique instável. Você vai ter alguns probleminhas. Mas, mesmo assim, dá para você montar muita coisa. Você pode perfeitamente, olha que negócio legal, você utilizar o seu Arduino, e na sua matriz de contato, você monta um transmissorzinho de FM. E aí você gera sinais PWM de diversas frequências no seu Arduino e faz com que eles sejam controlados pelo toque dos seus dedos. Você tem um órgão eletrônico sem fio em que você toca e a música sai no seu rádio FM. Então, vejam o que dá para fazer de brincadeiras, desde que você conheça a eletrônica analógica. Você conhece o Arduino? E daí? E o resto? Fica no Arduino? Não. Se você sabe como funciona um transistor, um oscilador de alta frequência, e você pode montar perfeitamente outra coisa. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer associando o Arduino com outras coisas. Eu recebi esses dias uma consulta de um leitor. Ele me perguntava o seguinte: pode-se ligar um Arduino no aparelho valvulado? Pode, desde que você respeite a interconexão de características. Para quem quiser saber mais sobre como fazer algumas experiências e usar a matriz de contato para ensinar eletrônica, tem aí o meu livro, Projetos Educacionais de Matriz de Contatos, que você pode comprar nos links que são dados aí, né, lá no meu site você encontra, né, que é muito legal para aqueles professores que desejam ensinar Arduino, mas não querem ficar só no Arduino. Eles querem partir da eletrônica básica, querem partir da eletrônica do começo, a eletrônica raiz, né? Como eu faço quando, agora a gente está na pandemia, a gente encerrou o curso, e eu dava aula para uma turminha de jovens no Colégio Mater Amabilis, aqui de Guarulhos, né? Em que eu ensinava o pessoalzinho a montar coisas na matriz de contato como uma preparação para que depois se aprendessem a utilizar o Arduino. Então, vejam, tem que ser uma coisa completa, né? Eu me lembro que uma coisa que a gente precisa ver, voltando um pouco na história, né, é que na eletrônica a gente passa por etapas, né? Então, você tem aí, por exemplo, a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, certo? As gerações das telecomunicações, a 1G, 2G, 3G, 4G, e agora chegando aos 5G. Na eletrônica, nós temos algo semelhante quando a gente pensa no ensino da eletrônica. Antigamente era o laboratório de física, né? Então, aquilo que se chamava de eletrônica, lá no começo do século passado, fazia parte do curso de física. Eu tenho um livro comigo, que eu sempre, às vezes, mostro, já até mostrei em alguns vídeos, que é o livro de física do Colégio D. Pedro II, do Rio de Janeiro, adotado lá, do ano de 1900. O que era ensinado no ensino médio no ano de 1900? A física terminava onde começava a tecnologia. Então, o que acontecia naquela época? Vocês tinham lá que a física terminava com a descoberta das correntes elétricas, das tensões, das baterias, estudava-se o efeito Joule, lei de Ohm, estudava-se os capacitores, e aí entrava a tecnologia da época. Você já aprendia no curso de física como é que funcionava um rádio e como é que funcionava um telégrafo sem fio, né? Naquela época era a comunicação usada. Então, o aluno que saísse dali e fosse para a engenharia, ele podia já ter uma continuidade nos seus conhecimentos, sem ter um gap. Com o tempo,
criou-se um gap, que foi preenchido pelas chamadas matérias eletivas. Assim, o que acontecia até bem recentemente é que você terminava o curso colegial e quando você entrava numa faculdade de engenharia, você notava uma falta enorme de conhecimentos básicos, certo? Eu me lembro, na escola politécnica, que eu tinha colegas que, por saírem do ensino básico, saírem do colégio convencional, do ensino médio, eles não conseguiam acompanhar, tinham uma dificuldade enorme de acompanhar os primeiros anos de engenharia. O professor tinha que revisar conceitos de resistores, capacitores, transformadores, porque nada daquilo tinha sido ensinado, né? Não havia o ensinamento daquela eletricidade básica. Hoje a gente criou, para superar esse gap, as matérias seletivas. E os cursos técnicos, não precisa dizer, quem saía do curso técnico não tinha dificuldade. Mas aí que entra o seguinte, na faculdade, você já partia por um curso, por um ensinamento, que você tinha que ter de cursos anteriores, numa forma um pouco mais avançada, que era o conhecimento da eletrônica básica, eletrônica analógica, e já, eventualmente, dos microcontroladores, que entraram bem recentemente, principalmente com a chegada do Arduino. O Arduino chegou para justamente ele tampar esse gap e ser utilizado como continuidade nos cursos de engenharia, né? Eu me lembro que quando começou a ser usado o microcontrolador nas faculdades e nos cursos técnicos, né? Nós tínhamos lá o Z80, né? O 51, o HCC, o 8151, que era muito usado, né? Nós tínhamos vários microprocessadores e microcontroladores que fizeram muito sucesso. Mas naquela época era difícil usar esses componentes. Por quê? O microcontrolador naquela época, ele vinha só o circuito integrado, né? Ele não vinha a plaquinha completa com ele pronto para funcionar. Então era um problema, a gente tinha que programar esse microcontrolador. A gente antes tinha que fazer a placa em que ele iria ser utilizado, né? Olha aí, olha só o tamanho do componente. Aí vocês tinham que fazer uma plaquinha e vocês tinham que encaixar esse componente na plaquinha para programar. E uma vez programado, vocês tinham que montar o circuito em que ele funcionasse. Hoje tudo isso vem numa plaquinha única, que foi a criação do Arduino, certo? Que ele veio justamente para facilitar não só o ensino do microcontrolador, mas o uso. Mas mesmo assim, ele não é completo. Ele precisa do suporte externo. E esse suporte é a eletrônica convencional. Então, se a gente voltar no passado, a gente vê que a eletrônica, inicialmente com a eletrônica da válvula, você tinha que fazer tudo, certo? Eu me lembro que a primeira montagem à válvula que eu fiz, a gente tinha que ir na loja, comprar, certo, uma placa. Vocês estão vendo aí uma placa de programação de um microcontrolador do passado. Mas no passado vocês tinham que ir numa loja, né, e comprar uma folha de alumínio. Aí vocês tinham que chegar em casa, cortar aquela folha de alumínio e dobrar para fazer um chassis. E uma vez que você dobrasse, você tinha que utilizar uma ferramenta chamada escareador, que fazia os furos, onde você ia encaixar o suporte das válvulas, ia encaixar alguns capacitores e ia fazer os buracos, onde você ia encaixar os transformadores. Era um trabalho danado, então, tanto que uma bancada de eletrônica não era uma bancada, era uma oficina, porque você tinha que ter ferramentas de mecânica, né? Então, isso aí criou aquele conceito no passado da oficina do vovô, da oficina, certo, que você tinha na garagem, né, o laboratório de garagem. Olha só como que era um chassis do passado. Aqueles furos daqui que vocês veem, maiores, onde iam as válvulas, eram feitos à mão. E tinha também os furos que você fazia, aquele quadrado em cima do transformador. Era um trabalho muito grande. Hoje ainda já vende esses chassis, para quem quer fazer a montagem em casa dos valvulados, né, vende pronto. Mas precisa ver se ele tem a configuração que você quer. Por exemplo, será que você vai montar um aparelho de 5 ou de 6 válvulas? Se você resolver montar um aparelho de 6 válvulas, esse chassi que vocês estão vendo aí já não serve mais. Mas era um trabalho danado que exigia
o usuário da eletrônica, daquele do maker do passado, né? Daquele do faça você mesmo, do it yourself, habilidades que iam além da eletrônica, exigia habilidade mecânica. Com a chegada do transistor, isso facilitou um pouco, mas não muito, porque ainda você tinha que ter um laboratório de placa de circuito impresso em casa. Tá? Então você tinha que ter a bandejinha, você tinha que ter o cortador de placa, você tinha que ter o furador de placa para você fazer as suas montagens. Facilitou um pouco. Com a chegada do circuito integrado, facilitou mais ainda, porque agora os circuitos usavam menos componentes e vinha mais coisa pronta. E você ainda precisava ter lá o laboratório de circuito impresso. E aí nós passamos por uma fase que é aquela que a gente está agora, em que uma grande parte do seu circuito e das funções, ela já vem integrada num componente único, que é o microcontrolador. Então você tem lá um componente que ele vem vazio e você programa para que ele faça aquilo que você quer. Você não precisa montar nada, ele vem vazio. E você programa. Mas você vai precisar montar os periféricos, né? Então não é tudo. Hoje nós temos duas possibilidades. Uma é que existem os shields prontos, mas nem sempre existem aqueles que eu realmente preciso num projeto novo que eu estou criando. Às vezes eu preciso montar isso. E aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter o meu laboratório experimental, em que eu vou utilizar a matriz de contato, que é uma técnica de montagem que você utiliza para você criar um projeto experimental. E uma vez que você criou esse projeto, vamos supor que você queira industrializá-lo, ou ainda que você deseje apresentá-los num TCC, ou que você precise de várias unidades semelhantes por algum motivo. Então, hoje você pode contar com os fabricantes, os integradores. Você manda o desenho do seu projeto numa placa e esse fornecedor fabrica a quantidade de placas que você precisa e te envia. E aí você completa o seu projeto, interligando aquilo no seu Arduino. E, eventualmente, até você pode incluir aquilo, por exemplo, num caso de uma placa já única, com o Arduino nela. Aí você tem um exemplo de uma dessas placas de integração, por exemplo, que você também pode usar num projeto em lugar da matriz. Você faz a montagem preliminar na matriz, por exemplo, aí ela funciona, mas você quer uma versão soldada, porque na matriz está sujeito a soltar os fios, você quer uma maneira um pouco mais segura de você ter o seu projeto, e aí você monta isso numa placa universal. A placa universal, ela tem uma furação que ela é sem a interligação dos pontos. A interligação você vai fazer conforme o seu circuito, conforme mostra aí. E ela vem com os acessórios que permitem que você encaixe isso diretamente lá na sua placa de Arduino ou em outros circuitos, ou encaixe outros circuitos aí. Por exemplo, você integra uma aplicação que exija a transmissão de dados para um Arduino, através de um sinal de LoRa, por exemplo. Então, você pode integrar o LoRa nessa placa, encaixando uma plaquinha já pronta num desses soquetes que você tem, num desses suportes que você vai encaixar ali. Então, vejo que hoje as coisas estão muito facilitadas, né? Mas e aí? Você precisa conhecer a eletrônica que vai estar funcionando em todos esses projetos. Não basta encaixar um no outro que funciona. Você precisa conhecer a eletrônica básica e analógica. Por quê? Você vai conhecer as grandezas físicas envolvidas, principalmente as grandezas relacionadas com a eletricidade. Então, você vai ver, por exemplo, que podem existir problemas de compatibilidade de circuitos. Um circuito fornece um sinal, o Arduino precisa de outro. Um sensor fornece um sinal, o Arduino precisa de outro, você precisa casar esses sinais. Então, você vai ter que ter um circuito. E você precisa saber interpretar tudo isso para criar esse circuito. Esse circuito é eletrônica analógica, é eletrônica básica. Pode ser que o circuito seja digital também, né? E tem aqui uma pergunta, inclusive, que acaba de me chegar de uma pessoa que está assistindo, de uma pessoa que ainda faz essas placas na mão. Ele faz muitos shields para Arduino. Você pode fazer os seus shields Arduinos lá no seu laboratóriozinho de circuito impresso. Tudo depende de você ter os recursos
mas precisa conhecer, né? Vejam então que você que gosta do Arduino e já faz alguma coisa, e você pode estar sentindo alguma dificuldade às vezes em alguns shields, em algumas coisas que você quer criar, você pode perfeitamente ter uma ampliação da sua capacidade de ser um maker, de ser um projetista, de ser um criador, se você entender um pouco mais de eletrônica. E é a eletrônica básica e a eletrônica analógica que entram aí. O que você vai estudar em eletrônica básica e em eletrônica analógica? Eu falei logo aqui no início que uma das coisas que se faz muito é enfiar um LED numa plaquinha e um resistor, ligar no Arduino e fazer piscar. A eletrônica básica e a eletrônica analógica, elas vão justamente tratar desses componentes. Primeiro, elas vão aprender. Estou vendo a foto aqui de alguém, aqui um lutador de karatê, que deve ser um campeão aí de o quê? Arduino. Mas manda informação sobre o que se trata. Mas vejam que quando a gente liga o LED e o resistor para fazer ele piscar, a gente vai tratar de quê? A gente vai tratar de conceitos de eletricidade e eletrônica básica atrelados à física, porque tudo isso é continuidade. Todas as grandezas elétricas que aparecem num circuito eletrônico de Arduino e num circuito eletrônico de um periférico são grandezas elétricas estudadas na física. Então, aqueles que não têm um curso médio de física bem feito vão começar a ter dificuldades em entender. A gente vê ainda hoje em dia muita gente confundindo tensão com corrente, certo? Não entendendo muito bem os cálculos de resistência, né? Nós temos aí uma imagem de um shield, né, montado numa plaquinha, numa matriz de contato, ligado, né, a um Arduino, parece que é o Uno, não estou vendo aqui, mas a gente tem essas possibilidades. Então, num curso médio já é uma boa coisa. Se você não tem aquela firmeza nos conceitos de física para a eletrônica, tudo isso aí é estudado na eletrônica básica. Lá você vai revisar os conceitos de corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, você vai revisar os conceitos de resistência e vai ver os componentes associados. Nós vamos aprender o que na eletrônica básica? Como funcionam os resistores, como funcionam os capacitores, os indutores, os transformadores, e vai daí para frente, porque a gente vai aprender em detalhes. Nós vamos entender as características do componente, né? Até um gráfico, por exemplo, você estudar um resistor pela sua curva característica. Isso pode parecer assim muito complicado, não é, não. Se a gente souber manejar isso, você de repente vai estar calculando e projetando os seus próprios circuitos, você vai estar criando, né? Porque esse é um dos grandes problemas, né? Antigamente existia muito o chamado experimentador, né? Muita gente ainda faz isso com o Arduino e às vezes se dá mal, porque a experiência não dá certo e você acaba queimando o teu Arduino, né? O experimentador é um cara que tem que ter um conceito básico de conceito, tem que ter na cabeça os conceitos básicos para saber o que pode e não pode fazer, né? Então, por exemplo, é muito comum às vezes, você pode, de repente você compra um LED, enfia na sua plaquinha lá de um LED e quer enfiar lá o resistor para acender conforme você quer. E você começa a experimentar os valores. Mas você tem que saber que existe um valor mínimo para que você possa pôr lá sem que teu Arduino queime. Então aí que entra o experimentador com o conceito básico na cabeça, né? E existe aquele que é o experimentador com base, que é o experimentador que sabe calcular. É o experimentador que tem conceitos básicos de cálculos. E aí que entra, por exemplo, quando você estuda a eletrônica analógica, né? A eletrônica básica, alguns cálculozinhos que qualquer um que saiba multiplicar, somar, dividir, que saiba somar duas frações ou calcular uma equaçãozinha, consegue resolver, por exemplo, o problema.
Por exemplo, um outro problema que a gente vê também é que hoje em dia, como o caso do Clóvis Guerin, que nos consulta agora, que quer usar os Arduino em experiências de física. É fantástico isso. Dá para se fazer experimentos fantásticos com o Arduino. Basta você linkar o seu Arduino nos circuitos apropriados. Por exemplo, você pode perfeitamente criar pulsos numa bobina e, utilizando o Arduino, e, por exemplo, repetir a experiência de Oersted. Você pode repetir a experiência da balança de Ampère utilizando o Arduino. Nada impede, por exemplo, de que você crie experimentos com o Arduino e shields apropriados para aquilo que você faz. É aquilo que eu falo, o Arduino não é só você ensinar o aluno. Você pode colocar o Arduino na mão do professor para que ele crie experimentos que tornem suas aulas muito mais produtivas. Professores de física, professores de química, né? Pode. Você já pensou, você que é professor de química, por exemplo, colocar um display de cristal líquido no seu Arduino e colocar um sensor óptico que meça a transparência de uma substância, que você vai colocar num frasco com o sensor do lado e uma fonte de luz do outro. E você pode produzir diversas reações químicas naquele líquido que você colocou naquele experimento, mostrando que com as diversas concentrações, os graus de reação são diferentes, o que vai se refletir na transparência do líquido. E isso vai ser indicado por um painel de cristal líquido no seu Arduino. Veja só, acabei de criar um experimento de química usando o Arduino, um experimento de biologia, um experimento de física, até de matemática, né? De repente você utiliza um tecladinho digital que você converte a numeração nossa em BCD, em binário, e aí você, com o Arduino, você pode ensinar a numeração, certo? Na base 2, a numeração digital, e demonstrações com a álgebra de Boole. Olha aqui um experimento de física que você pode eventualmente utilizar para você acrescentar lá no detetor o seu Arduino para indicar uma variação, uma indicação numérica desse experimento que você vai fazer, certo? Com, no caso, diversas cores do espectro. Vejam que é muito interessante, você pode criar coisas fantásticas hoje com essa ferramenta poderosa. Mas sempre lembrando, não é só o Arduino que você tem que conhecer, não. Você tem que conhecer toda a eletrônica que vai em volta. Ou, eventualmente, a física, a química, a biologia que vai ser associada, né? Então, a minha indicação é essa, né, que eu sempre falo, né, às vezes nas minhas aulas, nas minhas palestras presenciais, né? Hoje em dia, nós estamos num mundo em que todas as ciências e tecnologia, elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas, né? No passado, se a gente voltar lá para a época de Platão, certo? Aí voltar para a época de Sócrates e de outros grandes filósofos, todo o conhecimento da humanidade podia ser absorvido por uma pessoa, era o filósofo. Então, a filosofia, ela integrava todo o conhecimento humano. Então, o filósofo conversava com você de biologia, de física, de química, da maneira como ele entendia a coisa na época, né? Então, era uma ciência única. Com o tempo, o conhecimento humano foi se ampliando e ele se dividiu em compartimentos. Nós passamos a ter as ciências físicas, as ciências humanas e as ciências biológicas. E mais ainda, esses compartimentos ainda foram se dividindo. Dentro das ciências físicas, nós passamos a ter as engenharias de diversos ramos, nós passamos a ter a física, a química, a matemática e um monte de outros ramos. E o que está acontecendo em nosso tempo agora é que a gente deixa eu ver só uma perguntinha aqui. O rapaz quase queimou o Arduino dele, mas não queimou. Então, vamos em frente. Então, o que a gente vê hoje? Que, de repente,
todos esses compartimentos do conhecimento das diversas áreas profissionais, de atividades, eles estão se comunicando de uma maneira mais intensa entre si por causa da tecnologia. O médico precisa conhecer um pouco de eletrônica porque ele vai usar equipamentos que mexem com eletrônica. Eu falei recentemente numa palestra que uma pesquisa mostrou que mais de 50% dos acidentes que ocorrem quando as pessoas usam equipamentos de alta tecnologia é porque elas não têm um conhecimento mínimo de que eles funcionam, né? Na minha última live eu falei de uma senhora, por exemplo, que lavou o seu rádio a válvula na torneira com ele ligado. Então, vocês já podem imaginar o que pode ter acontecido, né? Ela tinha que saber, né, que eletricidade e água não se combinam, né? Nós tivemos casos do sujeito, né? Isso aconteceu lá no passado, né? De uma pessoa que foi trocar a lâmpada do banheiro na hora que ela queimou e ela estava dentro da água no chuveiro, certo? E ela quase morreu, é óbvio, né? Naquela época, nas cidades americanas, não havia disjuntores nem fusíveis. E essa pessoa conseguiu derrubar a energia elétrica da cidade, com o choque que ela tomou, né? Ela foi salva por um vizinho que ouviu a gritaria, né? Mas vocês vejam que hoje é preciso, por exemplo, que pessoas de todas as áreas tenham conhecimento de eletrônica. E os profissionais da eletrônica que vão desenvolver os equipamentos para as outras áreas tenham conhecimento dessas áreas. Quem está no mundo agro, por exemplo, e o maker que vai criar um projeto, um Arduino, que vai ser dedicado ao mundo agro, ou que vai ser dedicado à pecuária, ele precisa conhecer um pouco de biologia, precisa conhecer um pouco de anatomia animal, precisa conhecer um pouco de botânica, precisa conhecer um pouco de química. O mínimo que seja, vai ajudar. Isso vale para tudo. Por exemplo, nós estamos vendo um drone, certo, monitorando uma plantação, e um trator caminhando por uma plantação. O drone que foi projetado para essa aplicação específica não é simplesmente um drone comum. O drone que foi aplicado para essa aplicação específica, ele vai ter que comportar uma câmera que ela tenha, por exemplo, uma seleção de imagem que esteja de acordo com aquela refletida, por exemplo, por uma lavoura saudável. Por quê? Essa seleção vai permitir que o software ligado a essa câmera, lá no receptor, possa, por exemplo, detectar uma pequena variação de cor da plantação numa determinada frequência que pode indicar uma praga, pode indicar uma doença. Então não é uma coisa tão simples assim, não. Pode se fazer, sim, pode. O sujeito tem uma boa visão, ele consegue ver, ali tem uma mancha meio diferente na minha plantação, eu vou lá ver o que é. Mas se você tem a possibilidade de incorporar isso num software, aí entra a possibilidade até de você colocar inteligência artificial, né? Aí o seu próprio software vai acusá-la na sua lavoura quando exige uma área doente, né? Então veja que o conhecimento, no caso da botânica, no caso de uma plantação que nós temos aí, numa lavoura que parece ser eu não sei a planta o que é, mas para mim é couve aquilo, certo? Você pode indicar perfeitamente no seu software, naquela sua aplicação que eventualmente você criou, usando um Arduino, que vai dirigir esse trator e que vai ter uma interface de comunicação, até sensores que possam dedicar um estado anormal da planta. Então vejo que existem coisas fantásticas que podem se ver, né? O Arduino, que a gente sempre fala, a gente sempre pensa naquele que está sendo usado no aprendizado. E quando a gente usa um Arduino Uno, a gente vê que mesmo sendo bastante simples, ainda assim, ele tem uma infinidade de recursos que podem ser explorados pela imaginação, né? Podem ser explorados numa aplicação de um vestível, de uma aplicação de um IoT, né? De uma internet das coisas, ou pode ser aplicado numa outra aplicação mais avançada. Mas existem as versões muito avançadas, que elas estão evoluindo dia a dia. Já existem versões que você incorpora recursos de inteligência artificial. Então vejam a coisa importante que vem. Quem vai trabalhar com isso não é simplesmente aquele que conhece o Arduino, que estudou o Arduino. O Arduino, para mim, logo, logo vai fazer parte de uma engenharia específica, né? Nós vamos ter um engenheiro de Arduino no futuro, não é? Que não vai ser um engenheiro eletrônico, não. O engenheiro eletrônico vai ser a formação básica. Vai existir um engenheiro de Arduino que vai saber explorar
todas as fantásticas possibilidades que essa plataforma nos dá. Essa plataforma é fantástica, né? Então, vejam que para aprender tudo isso, você não pode saltar etapas. Você tem que começar do começo. Comecem lá da eletrônica básica. E dependendo do seu foco, não, eu vou trabalhar especificamente em tais áreas do conhecimento. Física, química, biologia, medicina. Então já comecem também a ler informações sobre isso. Notícias, artigos, tudo mais, né? Eu tenho uma característica importante. Eu, quando comecei a fazer engenharia na Escola Politécnica aqui em São Paulo, está perguntando aqui, Vitor de Carvalho, vamos fazer aqui uma brinde. Ele pergunta se pode fazer o que eu falei do drone sobre processamento digital de imagens. Mas é exatamente isso. Esse processamento envolveria a inteligência artificial. E, eventualmente, nesse processamento, poderia haver o uso de recursos de melhoria da imagem para determinadas cores do espectro. É mais ou menos o que nós temos na nossa visão e no nosso ouvido. O ser humano, ele tem um espectro auditivo e um espectro visual que eles são adaptados à natureza nossa, né? Então, nós não vemos o ultravioleta nem o infravermelho, mas a abelha vê. A abelha vê o infravermelho, né? A abelha não, tem outros insetos. A abelha não vê o vermelho, né? E tem insetos que veem o vermelho. E tem insetos que têm a percepção do ultravioleta, como as mariposas, por exemplo, né? Então, os insetos e muitos animais têm espectros próprios, que são adaptados à sua maneira de viver. E no mundo vegetal, de repente, tem uma planta que ela tem uma cor específica que ela utiliza, que é para repelir o seu inimigo natural, o seu predador. E aí você pode ter, eventualmente, a falta dessa cor nessa planta, indicando que o predador atacou. Então, se você tiver um processamento de imagem apropriado, você pode fazer detecção. Olha aí que trabalho interessante para um TCC aí do pessoal que está na faculdade, né? E a gente tem essas possibilidades. E é lógico, se você começar a aprender Arduino e aprender direto a eletrônica com ele, você tem também um ponto positivo, porque aí a coisa é simultânea. Nós estamos aí com vontade de soltar breve aí uma série de artigos que é justamente ensinando a eletrônica, mas com o Arduino. Quer dizer, a gente vai linkar os dois e você aprende os dois ao mesmo tempo, né? Mas voltando ao assunto que eu estava anteriormente, que eu cortei para responder as perguntas, né? É que quando eu comecei a fazer o curso de engenharia na Escola Politécnica aqui na Universidade de São Paulo, eu percebi que eu queria muito mais do que só a engenharia. Eu queria ter um conhecimento mais amplo. Eu queria me dedicar não só ao projeto, mas também à pesquisa. Então eu vi que a melhor maneira de fazer isso era o quê? Fazer um curso de uma faculdade de filosofia. E qual foi o curso da faculdade de filosofia que eu escolhi? Foi a física. Física é filosofia. Os cursos de física das universidades, eles não estão atrelados às faculdades de engenharia. Eles estão atrelados aos institutos às faculdades de filosofia. Assim, eu passei também a cursar o curso de física, certo? O Instituto de Física da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Né? E foi lá que eu passei a ter noções de química, eu passei a ter noções de biologia, eu passei a ter noções de física quântica. Eu estudei física quântica com grandes mestres como o José Goldenberg, eu conheci o César Lattes, eu tive aulas com o Mário Schoenberg, grandes físicos brasileiros, dois deles aí indicados para o Prêmio Nobel na época que eu estudava, né? Grandes físicos brasileiros, né? E também me dediquei a conhecer um pouco mais em outras áreas. E aí teve até uma época em que eu fui fazer pesquisas em neuroanatomia na Escola Paulista de Medicina, para conhecer um pouco mais do corpo humano, né? Como é que a eletrônica interage, né, no corpo humano. Aí vocês têm lá no meu site um artigo muito interessante, que se atrela diretamente a quem gosta de mexer com isso, e Arduino, que são os sinais elétricos do corpo humano. Lá vocês vão ver que tipo de sinal o corpo humano produz e, eventualmente, vocês podem ter aí uma ideia brilhante de como criar um aplicativo lá usando o seu Arduino, né? Vocês sabiam que o nosso corpo humano tem diversos sinais sônicos, atividades
dentro do nosso corpo que produzem sons. E alguns desses sons são audíveis e inaudíveis. Um som audível bastante interessante é quando o seu estômago ronca. Já pensaram em criar um cinturão aí, que você coloca em você e ele te dá um aviso quando o seu estômago ronca, dizendo que é hora do almoço? Então vejam que existem coisas muito interessantes, que aí você coloca lá isso no teu Arduino e ele comunica lá para o teu celular, né? E o seu celular já envia uma mensagem lá para a tua casa avisando sua esposa, olha, meu estômago está roncando, estou indo para almoçar, certo? Então vejo que não há limite para aquilo que você pode fazer. Criatividade, né? E juntando Arduino com eletrônica básica, eletrônica analógica, filosofia, que eu falei agora, a gente chega a coisas muito interessantes. Aí eu volto lá para a época do Platão. É interessante. Dá uma lidinha num livro lá daquela época. Pega um livro de filosofia antigo do Platão e vocês vão encontrar coisas muito interessantes. De repente vocês vão descobrir que a física quântica tem muito a ver com Platão. Né? O mito da caverna é física quântica, por exemplo. Né? Vocês têm coisas interessantíssimas, que é o seguinte, é um problema que hoje vocês estão tendo agora, estão se manifestando aqui nessa palestra, né? Que é o seguinte, vocês querem fazer alguma coisa, aí vocês entram na internet e aparece tanta informação que vocês não sabem para que lado vão. Vocês não sabem como processar essa informação. Aí ficam sem saber o que fazer e ficam sem saber por onde começar. Como é que eu faço isso? Né? Existe aí uma filosofia, uma ciência que vem lá do tempo do Platão, que é a heurística, né? Muitos chamam de a ciência do pensamento criador. O que é a heurística, né? É bom dar uma olhadinha, você que é um sujeito dispersivo, você é um sujeito que não sabe muito bem por onde começar as coisas, ou então começa e não termina, vai lá e dá uma olhadinha nos princípios da heurística. A heurística ensina você a ser objetivo. Ensina você a saber processar as informações relevantes. Se você digitar Arduino hoje, quer dizer, você quer aprender Arduino e você digita Arduino lá na internet, né? E você vai ver o quê? Você vai ver que aparecem milhares de informações. Se você digitar heurística, por exemplo, aparece lá no Wikipedia o que é a Wikipedia, o que é a heurística, né? E aí você vão encontrar muitas coisas que você não sabe por onde começar. E a heurística justamente é isso. Se você digita uma informação na internet, você tem que saber os termos complementares que você vai usar para selecionar a informação que você quer. E aí entra o procedimento que você precisa saber, que é aquilo. Dentre as centenas de informações que você selecionou, quais são aquelas que são relevantes para o meu projeto? O que eu vou precisar para fazer um projeto com o Arduino e quais dessas informações são as válidas? Então vejam que tudo isso mostra que não é tão simples, não, certo? Que a coisa, certo? Você tem que ter dedicação, você tem que ser um cara focado, né? Vamos estudar Arduino, vamos estudar eletrônica, o que eu preciso saber mais para mexer com tudo isso? Né? O que eu preciso para fazer isso? Né? Aí nós temos aqui, o que está, não estou vendo, muito bem, o ponto do positivo e negativos de começar, eu já falei, e a gente tem outras questões que logo, evidentemente, a gente não pode responder todas para todo mundo que está participando, que é muita gente, mas eu estou pronto para aqueles que enviarem as perguntas para o meu e-mail, eu vou responder, é lógico, e quem sabe aí voltar no futuro com uma live em que a gente possa tratar de tudo isso. Falei demais, falei o que tinha que falar, é lógico que é um assunto bastante extenso, a gente poderia entrar em muitos detalhes mais, né? E já dei uma ideia do que se pode fazer com o Arduino, caso você tenha uma informação adicional. Vamos aprender eletrônica. Para isso, vocês têm lá o meu site, e eu estou à disposição.
Eu costumo responder as perguntas que me enviam, né? Se bem que às vezes me enviam uma pergunta com um monte de anexos que eu não consigo abrir, aí não tem jeito. Então, se vocês têm questões, podem enviar, mas sejam objetivos nas suas perguntas e eu terei o máximo de prazer em responder a todos e até anotar as suas perguntas para colocar lá na seção de dúvidas que nós temos no nosso site. E inscreva-se no nosso canal, que nós sempre estamos com coisas interessantes. Gostaria de agradecer o convite ao professor Nascimento, nosso grande amigo, e já dizendo que na próxima eu estarei dando um abraço nele aí em Cuiabá, né? Estou louco para voltar a essa cidade gostosa, né? E é lógico que, se houver outra oportunidade, estaremos também fazendo uma live, fazendo a nossa participação também no modo virtual. Obrigado a todos, e se tiverem dúvidas é só escrever. Obrigado, mestre. Foi muito legal. Acho que todo mundo aproveitou. Teve muita interação no chat, a galera mandando muita mensagem, contando histórias, foi bem bacana. Pessoal, nós iremos mandar todos os links, né, no e-mail de vocês, então não precisem ficar preocupados dos livros, tudo que foi relatado aqui, nós colocaremos no e-mail. É bem específico, então vocês não vão perder nada, então fiquem todos tranquilos, nós iremos mandar todos os contatos do mestre para vocês, beleza? Mestre, tem alguma consideração final, quer dar algum recado? Não, eu estou satisfeito. Continuem e aproveitem muito bem o evento. Tá? Agradecimento a vocês aí. Obrigado, mestre. Qualquer coisa, estamos à disposição. Ok.